pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado. O último capítulo dessa história lindíssima. Meu Deus, que história que vai comover, que vai tocar o coração toda. Esse último capítulo, então, já vou preparando. É muita emoção, hein? Lindo esse capítulo, lindo. E que encerra essa história. Pedido muito especial. Eu tenho um casal de sobrinhos, o Lucas e Andreina, e eles estão começando um canal no YouTube e me pediram uma força. Eu estou transmitindo para vocês esse pedido. Entra no canal dos meus sobrinhos, desse casal, e dá uma força para eles lá, uma inscrição. Observe lá as histórias maravilhosas, porque o canal é de rankings e curiosidades. Tem coisas muito interessantes no canal. Vocês vão me atender e não irão se arrepender, porque o canal tem muita coisa interessante. Entrem lá, se inscrevam no canal Rankings e Curiosidades, para que vocês não se atrapalhem. De repente tem um outro canal com nome igual, né? Esse Rankings e Curiosidades, ele está com o logotipo dele azul. É um logotipo azul. Entra lá e se inscreva. Queria ainda registrar Luciana Egídio. Ela já era nossa assinante e ela voltou a ser assinante. Isso é legal, porque a pessoa reitera a vontade de continuar sendo nossa assinante como membro. Então foi o que aconteceu com a Luciana Egídio. Há 2 dias ela voltou, né, Luciana? E eu estou muito contente. Obrigado. A Alice Isidoro, VIP. Olha, a Alice não era nossa assinante e ela passou a ser. Que legal, Alice Isidoro. Faz 2 dias. E ela é VIP, ela é VIP, ela é VIP. Oh, que legal, Alice. Obrigado, meu amor. Verônica Fogaça, já era nossa assinante, voltou a ser. Isso é importante, porque é uma regra do YouTube. A pessoa fica um período, depois o YouTube paralisa. O YouTube é muito democrático, quer dizer, a pessoa só continua se ela quiser. E a Verônica Fogaça quis. Obrigado, meu amor. Dalva Silva, voltou a ser assinante, a Dalva. A estrela Dalva, obrigado, Dalva. Voltou a ser assinante. Obrigado. Ronaldo Crispim, muito obrigado, Ronaldo. Marcos Bonilha, muito agradecido, ele é VIP. Muito obrigado mesmo. Gente, chegou a hora. Chegou a hora desse último capítulo dessa história, que está simplesmente espetacular. Então, começou. Alô? Alô? Oi, Gabi. Oi, Gabriela. Tudo bem? Do outro lado da linha escutei. Valdirene, tá sentada ou tá de pé? Tô sentada. A juíza acaba de despachar o seu documento. Eu tô com uma cópia da decisão aqui na minha mão. Eu posso ler? Eu posso ler para você? Gabi, sim. Sim, Gabi. Pelo amor de Deus. Ela decidiu? Decidiu.
Eu tô aqui com a decisão dela na minha mão. Eu posso ler? Pode? Eu tô ansiosa demais. Fala. Por favor. Pode falar. Bom, diz assim a juíza: faço saber a todos que outorgo a guarda ainda provisória da menor por hora denominada Glória, a senhora Valdirene. Como é que é? Como é que é? Valdirene! 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 Eu ganhei! Ganhou, Valdirene! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! É isso! É isso! Que doravante passa a ser a tutora. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei. Eu não tenho medo de dizer que aquele foi o dia mais especial e feliz da minha vida. O tribunal aprovou a transferência da criança para mim. E eu me tornava ali a mãe oficial de Glória. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Todo mundo que me conhecia dizia: o que a Valdirene fez? Ela tá louca. O que a Valdirene fez? Ela se embebedou? Ela enlouqueceu? Torcendo por mim de verdade. Havia a Gabriela, as babás do orfanato e, sim, algumas enfermeiras do hospital. Era pouca gente. Mas muito mais loucura eu faria por aquela bebezinha. Diante da vitória, eu vi que era impossível conciliar trabalho no hospital e cuidados com a nenê. Então, para desespero da Maria, a administradora da área responsável pelos partos, eu pedi demissão do hospital. Não acredito. Eu não acredito que você está pedindo demissão. Valdirene, a Maria não se conformava. Achava que era uma grande perda para minha vida, mas talvez considerasse que ainda fosse mais uma grande perda para o hospital. E disso eu até me orgulhava. Durante todo o tempo, eu havia sido ali, como fora em tantos outros lugares, uma grande profissional. Sim, é verdade, ainda era cedo, talvez, para eu deixar a profissão aos 53 anos. Talvez. Mas Deus nos faz assim. E nós não podemos ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Deus é perfeito nisso. É lei da física ou é uma lei divina? Um homem, uma mulher, não consegue ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E ainda bem, né? Fico pensando que se isso fosse possível, o quanto o mundo poderia ser ainda mais louco, confuso e concorrido. Já pensou? Se um ser humano pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Egoísta do jeito que o ser humano é. Que loucura seria. Bem, como a vida não é assim. Existe a lei da física e existe a lei divina de que a gente só pode ocupar um lugar a cada momento. Eu tinha que fazer uma escolha. E quer saber? Eu fiz.
escolhi ficar com a Glória, porque médicos e médicas com a minha competência, possivelmente até mais capazes ainda do que eu, existem muitos. Existem muitos, mas mãe que pudesse amar aquele serzinho indefeso da forma que eu já amava, existia apenas uma capaz. Eu e mais ninguém. Eu entendia que eu havia feito a minha parte enquanto médica. Eu tinha sido a mãe de muitos e agora eu queria me dedicar única e exclusivamente a uma só filha. Era a Glória. Mas verdade seja dita, vocês observaram que no documento lavrado e assinado pela juíza havia uma observação a ser cumprida? Eu ainda era considerada tutora provisória. Importante eu dizer isso. E, obviamente, havia uma razão para isso. Existia sempre no ar a expectativa do aparecimento de parentes de Glória. Poderia aparecer um parente ou outro. Isso era uma coisa que, de certa forma, eu procurava ignorar, embora fosse uma possibilidade real. Mas eu apenas queria que a Glória fosse minha, só minha. O quarto dela, o quarto dela ficou encantador. E até o Ferrugem, o gato, recebeu muito bem o bebê, a quem ele parecia ficar admirando o tempo todo, com aquele jeitinho gato de ser. Passei a viver de tudo o que eu havia economizado ao longo da minha vida e da minha profissão. Eu nunca fui gastona. Eu tinha o bastante, eu tinha o suficiente. Fiquei um longo período sem receber a visita de ninguém na minha casa. Apenas a vizinha que já me ajudava nos cuidados com o Ferrugem, ela não saía de lá. E curiosamente, a 3 casas da minha, dentro do condomínio, havia um senhor. Havia um senhor cujo o filho com a esposa moravam com ele. Mas o filho e a nora não tinham filhos. E um dia, esse senhor, ele me surpreendeu andando com um carrinho pelo condomínio com a Glória. E ele ficou encantado ao vê-la. E eu percebi que ele ficou também muito emocionado. E tanto é verdade que algo bastante incomum acontece nesse dia. Ele pediu para pegar a Glória no colo, o senhor. Eu digo incomum porque esse tipo de pedido normalmente parte das mulheres. A mulher faz isso. Mas nesse caso, era ele, um homem, um senhor, quem fez o pedido. Obviamente que eu não pude negar. E quando ele pegou a Glória em seu colo, eu notei que ele ficou profundamente emocionado. Não foi exatamente naquele dia que ele me contou a sua história. Mas dias depois, na minha caminhada matinal com a Nenê, eu fiquei sabendo que o nome daquele senhor era Bonifácio e que ele perdera a sua esposa e filha num acidente de carro. Elas voltavam de uma viagem e voltavam da casa da mãe dela, sogra do Bonifácio. Voltavam dessa viagem, uma viagem curta, quando o carro colidiu contra um trator que atravessou a pista. Foi uma batida assim, franca, e a esposa e a filhinha tiveram morte instantânea. Tudo isso havia acontecido há mais de 26 anos. E o Bonifácio, ele nunca mais se casou. Ele passou a vida se dedicando à profissão de engenheiro civil e ao filho, que na época tinha 4 aninhos. E era aquele filho e nora que moravam com ele agora. Ele me pediu nesse dia:
eu posso visitar a sua casa de vez em quando? Eu me identifiquei demais com essa nenê. Ela é linda. E ela é a cara da minha falecida filhinha, sabe? Ela me faz lembrar demais a minha falecida filha. Eu não vi nenhum problema nisso, mas eu só não gostava da história da aparência entre as duas. Esse tipo de assunto, por questões óbvias, de certa forma me assustavam. Quando alguém dissesse, olha, parece não sei com quem. Então, eu fiquei assim, um tanto ou quanto preocupada com relação a isso. A minha vizinha e o Bonifácio, no início, eram os meus visitantes mais assíduos. Sem contar, naturalmente, as visitas que eram mais investigativas e profissionais das assistentes sociais que precisavam periodicamente apresentar relatórios de como estava a relação entre a mãe Valdirene e a sua filhinha Glória. É necessário que eu diga que Glória só veio para mim quando contava 4 meses de vida. E só no aniversário de 1º aninho dela foi que o irmão, o André, com a sua namorada, a Lívia, vieram para a primeira visita. E, na verdade, não tinha quem não amolecesse o coração ao ver a Glória. E o André e a Lívia, namorada, quando viram a Glória, se encantaram e se arrependeram de não ter feito aquilo antes. Ele se incumbiu de passar as informações para a irmã, a americana, a Gladys. Ela também passou a ter um outro interesse em saber da irmã. Quero dizer com isso que quando você faz as coisas com convicção e demonstra para os outros de que você não tem medo de a cara feia deles, e de que nada vai mudar o seu pensamento e nem a sua conduta, eles acabam ficando do teu lado. Eles acabam comprando a sua ideia. E muitas vezes, eles passam a apoiá-la e se arrependem de não terem feito isso antes. Foi exatamente o que aconteceu com os meus filhos. Eles estavam arrependidos. Tanto o André, como também agora a Gladys. Se bem que ela estava ainda nos Estados Unidos, ela não veio imediatamente. Aquela menina, a Glória, a minha filha, ela passou a ser a minha motivação de viver. Eu não sabia o que aconteceria comigo se de repente surgissem os parentes da Glória. Santo Deus, às vezes eu pensava nisso. Santo Deus. Eu tinha medo. A festa do 1º aninho dela foi linda. E já havia mais gente em casa. Eu digo, na festinha, tinha mais gente. E o tempo correu. O tempo continuou a passar. Glória, ó Glória, minha alegria de viver. E a vida corria linda, leve e solta. E eu provava a todos que eu estava feliz, que eu tinha feito a escolha correta, que eu tinha optado pelo certo, que não me dava sossego. Quem na verdade não me dava sossego era a Maria, a administradora do hospital, sempre perguntando: doutora Valdirene não quer voltar a trabalhar? Você pode deixar a menina para ser cuidada por uma babá. Ela mesma conhecia uma babá que era ótima. Se eu quisesse, ela arrumaria tudo para mim. Volta! Eu agradecia, porque eu ainda me sentia muito observada ainda pela juíza, sabe? A juíza que havia me dado aquela guarda, ela me observava ainda bastante. E eu estava esperando que a guarda passasse a ser definitiva. Ainda não era. Ainda era provisória, quer dizer, ainda esperava que alguém surgisse da família. Mas nada nesse sentido.
Eu queria cuidar da Glória, mas no fundo, isso da juíza era só uma desculpa minha, porque eu queria mesmo era cuidar da minha filha. E foi nesse ínterim, no passar desse tempo, que algo aconteceu. Algo que vocês não estão preparados para ouvir, mas aconteceu. Uma decepção. Meu marido perde a sua jovem mulher. Meu marido havia sido traído de maneira cruel. Ela, a jovem mulher do meu marido, confessa a ele que os gêmeos, de quem ele tanto cuidava, não eram, na verdade, filhos legítimos dele. Ele não acreditava. Ele não acreditava. E aí ele faz um DNA ao contrário. Ele faz um DNA para provar que ele era o pai, que ele queria ser. Deu negativo. Ele não era. Ele achava que o mundo havia acabado para ele. Quando dessa descoberta, os meninos, os gêmeos, já caminhavam para os 5 anos. E os gêmeos eram a paixão da vida dele. Ele queria morrer. E vivia a dizer: eu não consigo, eu não vou conseguir viver sem eles, eu não vou suportar. Olha, eu conhecia muito bem o meu marido, meu ex-marido. E eu nunca o tinha visto naquele estado. Ele não estava falando da boca para fora, não. E eu temia pela vida dele mesmo. Porque até besteira ele andou falando. E eu não sei se foi para me impressionar, mas ele me perguntou como médica qual seria o melhor método para ele se retirar da vida de uma maneira rápida e indolor. Como se houvesse uma mágica para isso. Eu respondi para ele que não era assim, não. Eu respondi para ele que a vida tem que ser enfrentada. Que não adianta se acovardar. A vida tem que ser enfrentada. E nós não podemos fugir dela feito ratos fujões de um barco em naufrágio. Quando o barco está afundando, os primeiros que fogem, os ratos fujões. Você é um homem ou é um rato? Vai, me responda, você é um homem ou é um rato? Falei isso para ele com uma certa dureza, mas sinceramente, eu senti medo mesmo que ele morresse. Então, foi aí que eu tive aquela ideia. Eu falei com ele que não era o fim. Espera aí. Pensa comigo, raciocina comigo. Pense bem, os meninos estavam registrados no nome dele, ele como pai. Então ele continuava sendo o pai. E que o detalhe dos meninos não terem o seu sangue, e nada mudava. E exemplifiquei. A Glória não tinha o meu sangue, e me realizava mais do que tudo enquanto filha. Então eu falei para ele, não como vingança, não. Mas eu falei porque realmente era aquilo que eu sentia. Seja pai adotivo dos gêmeos. E descubra que isso não faz a menor diferença a respeito do tamanho do seu amor.
quem sabe seja ainda para eles quem sabe você seja ainda para eles um pai ainda melhor do que realmente você foi para os seus próprios filhos. Eu me referia, obviamente, aos filhos que ele tinha comigo. E enquanto eu falava, ele silenciou. E depois eu escutei que ele chorava. Era raro. Eu não me lembrava ainda de tê-lo visto chorar, pelo menos daquele jeito, não. Pelo menos daquele jeito eu nunca tinha visto ele chorar. Nem mesmo na morte da mãe dele, a minha sogra. Mas ele me agradeceu pelo conselho e levou a sério o que eu lhe disse. Foi ter então uma conversa com a sua jovem mulher. Ela, a jovem mulher, estava de malas prontas para a Europa. Ela iria viver na Espanha com um homem que havia acabado de conhecer. O sujeito era rico, ele tinha um hotel em Santiago de Compostela, que é a capital da região da Galiza, no noroeste da Espanha. A cidade é conhecida como ponto culminante da rota de peregrinação dos caminhos de Santiago e o suposto local, inclusive, do sepultamento do apóstolo Tiago. Então, o apóstolo bíblico São Tiago, ele teria sido sepultado lá. E esse senhor tinha um hotel lá. Ele tinha um hotel nessa cidade. A cidade tem aproximadamente 200 mil habitantes. Até uma boa cidade. Mas havia um detalhe. O novo marido dela, o espanhol, ele não queria as crianças. Então ela, a jovem mulher, ex-mulher do meu ex-marido, ela estava vendo um jeito de deixar os filhos com uma prima. Mas para quê? Se havia um pai, um legítimo pai. E esse era o meu ex-marido. Então, fica com gêmeos. Ele ficaria com gêmeos. As crianças não tinham culpa da falta de sinceridade da mãe. E o meu marido, ele volta a sorrir. Ele volta a acreditar na vida. E ele voltou a ser pai dos gêmeos. Aliás, ele nunca deixou de sê-lo. O dinheiro que ele tinha era muito e o suficiente. Mas ele não precisava de dinheiro. Ele precisava de gente. Ele precisava de gente de verdade. Gente de confiança. Gente que pudesse ajudá-lo. Foi por isso que ele olhou para mim com os meninos gêmeos no carro. Valdirene, pode falar. Nem sei por onde começar, mas fala. Eu não sei como é que você vai entender isso. Eu posso voltar para casa, Valdirene? Eu fiquei paralisado assim, olhando para ele. E ele continuou falando, quando ele me viu paralisada. É que você, até a chegada da Glória, era para mim a melhor médica obstetra que eu havia conhecido. Mas depois da chegada dela, você se revelou para mim a melhor mãe do mundo. Eu estou precisando de uma ajuda agora. Eu não terei cacuete para cuidar dos gêmeos. Você me ajuda? Ela,
mas uma decisão dificílima. E se eu fosse consultar as pessoas, elas me diriam o óbvio. E qual era o óbvio? Ele que se vire, Valdirene. Você não tem nada a ver com isso. Não foi você que ele espizinhou quando ele soube da sua decisão em adotar a Glória? Não foi? Espizinhou, acabou com você. Agora chegou a sua vez, Valdirene. Mande o seu ex. Mande as favas, para não dizer outra coisa. Mande as favas. Olha, se o meu ex fosse sozinho, talvez eu de fato tivesse feito isso. Mas eu entendi que aqueles meninos ainda tão pequenos e indefesos, beirando ainda 5 anos, precisavam de uma mãe de verdade. Uma mãe que eles não tiveram. Porque você observou, a mãe da Glória morreu. A mãe da Glória morreu. Mas a mãe dos gêmeos abriu mão deles. Observem, para que vocês, ouvindo o meu relato, a minha história, possam entender os tipos de mães que existem. Eu sei que o Dia das Mães vem aí. E a gente fala assim, de uma maneira errônea: todas as mães são iguais. Será? Então, talvez, se ele fosse sozinho, eu tivesse feito isso. Mas eu percebi que aqueles meninos, eles precisavam de uma mãe de verdade. E eu simplesmente aceitei o meu marido de volta em casa. Meu ex-marido de volta em casa. Mas Deus, ora, se eu podia ser mãe de uma, por quê que eu não poderia ser mãe de mais 2? E o mais inesperado aconteceu. Meu ex voltou para casa. Quartos separados. Nossa relação seria única e exclusivamente de amigos. Tanto é verdade que com o retorno do meu marido, lembra do Bonifácio? O Bonifácio, meu vizinho e muito amigo, ele me questiona, o Bonifácio: o Valdirene, agora, hein? O seu marido voltou para sua casa e não é chato que eu continue lhe visitando diariamente, como eu tenho feito aí nos últimos anos? Lógico que não é chato, Bonifácio. Eu estou acolhendo o meu ex devido aos filhos gêmeos dele. Noutras palavras, estou acolhendo os seus filhos gêmeos e não passará disso a nossa relação. Você, Bonifácio, é o padrinho da minha filha com a Gabriela. Coisa que eu não contei para vocês ainda, mas já estou adiantando. Então eu disse para ele: você, Bonifácio, é o padrinho da minha filha com a Gabriela. Você vem para minha casa no momento que você quiser. E eu vou fazer mais com você se você concordar. E a sua concordância me ajudará de vez a colocar o meu ex no lugar dele. Olha, eu nem sei como eu tive coragem de dizer isso, mas isso apenas provava o quanto a minha filha Glória me havia mudado. Eu era, depois dela, uma mulher muito mais decidida e corajosa, mas muito mais. Diante do dito por mim, o Bonifácio ficou até vermelho.
Mas afinal, o que você falou para ele? Eu falei o seguinte: Bonifácio, eu vou te apresentar para o meu ex-marido. Não me leve a mal, tá? Eu vou te apresentar como meu namorado. Diante do dito por mim, Bonifácio ficou vermelho. Depois ele riu e disse que tinha achado ótima a ideia. Mas é sério ou é só de brincadeira? Foi a minha vez de ficar vermelha. Mas foi exatamente assim que fizemos. Eu apresentei o Bonifácio para o meu ex-marido. É meu namorado. O meu ex arregalou assim os olhos e o cumprimentou de maneira cortês, educada. Eu acho até que ele ficou com ciúme. Mas essa atitude foi ótima para colocá-lo exatamente no lugar que eu queria que ele estivesse. Mas eu tenho que falar na transformação do meu relacionamento depois disso com o Bonifácio. Já que eu falei pro teu ex que eu sou seu namorado. Pera aí, eu chego lá. Espera um pouquinho que eu chego lá. O coitadinho do Ferrugem, o meu gato, havia assumido o seu posto de apenas gato. E antes ele fazia o papel também de filho, tá? Mas sua vida ficou muito mais agitada, tendo que fugir agora dos meninos Mateus e Lucas, os gêmeos. A verdade era que a minha casa virou um agito só, de 6 da manhã pelo menos até 8 horas da noite. 3 crianças e um gato. Um gato que o Ferrugem se revelou. Ele não era sapeca quando eu estava sozinho comigo. Com as crianças ele ficou sapeca. A nossa casa havia se transformado numa creche. Agora eram 3 crianças, Mateus e Lucas, quase 5, e Glória, quase 3. Tirando meses, a diferença entre eles era de 2 anos. Algumas pessoas diziam que eu deixei o hospital para abrir uma creche. Mas eu não seria apenas a mãe. Uns 6 meses depois de eu ter dado a ideia a Bonifácio, dele ser apresentado ao meu ex-marido como meu namorado, e não apenas como meu compadre, ele apareceu em casa com os anéis de compromisso. Ele parecia estar acometido pelo mal de Parkinson. Deus me perdoe pela brincadeira. Mas eu quis de fato oficializar a brincadeira proposta por mim. Ele, tremendo, com aqueles anéis na mão, eram anéis de compromisso. Ele queria se tornar meu namorado de verdade. Meu namorado para valer. Eu contava 56 anos agora. E tinha comigo a certeza de que nada em termos amorosos ainda havia acontecido na minha vida de uma maneira tão sublime e especial. Nem mesmo quando eu fui pedido em casamento pelo meu marido, eu fiquei assim, tão emocionada. Bonifácio era um pouquinho mais velho que eu, 58, mas confessava a quem quisesse ouvir que era como se ele tivesse 20 e poucos outra vez. Tudo que eu representava na vida dele com a filha. A filha que, olha que estranho que é a vida. A filha que ele tinha perdido, de certa forma, retornava para ele. Tem gente que acredita nesse lado espiritual. Outras pessoas não. Mas eu destaco aqui para você refletir. Mistério, né? Segredo. Nosso namoro ia de vento em popa.
Eu descobri, nessa idade, eu 56, ele 58, que namorar é muito bom. Mais ainda quando você mora numa casa e o namorado na vizinhança. Ó, eu não sou contra casamento não, tá, gente? Eu não sou contra. Fiquei muito tempo casada com o meu ex. Tive meus filhos, vocês sabem da história. Mas depois eu descobri que é tão gostoso você namorar e voltar depois para sua casa e o namorado ir para casa dele. Coisa de relacionamento moderno. Mas eu estava experimentando tudo isso. E a vida parecia perfeita, mas não há como negar que a vida é feita de ciclos. Então, 7 anos se passaram. Logo após a Glória completar o seu 7º aniversário, a minha princesinha estava linda e eu tinha acabado de completar 60 anos. Mãe de 3, dela e dos gêmeos. Foi aí neste ciclo de 7 anos que aquilo tinha mesmo que acontecer. Minha comadre Gabriela, que jamais me abandonou, naquele dia veio para uma visita especial. Ela precisava ter uma conversa muito séria comigo. Elizabeth, uma mulher de 57 anos, esteve com ela. Elas haviam tido uma conversa inicial. Elizabeth era mãe e não havia desistido das buscas de sua filha desaparecida. As autoridades já há muito tinham aberto mão das buscas da filha dela, pois as autoridades, ou as buscas, na verdade, as buscas, sempre se mostravam infrutíferas. Então Elizabeth contratou uma implacável e muito bem recomendada detetive particular. E foi essa mulher que deu a Elizabeth aquela luz como resposta. Havia, na nossa cidade, um sepultamento de uma sem-teto, portanto, uma indigente. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre essa palavra indigente que mexe comigo. Indigente no dicionário é aquela que, ou aquele que vive de indigência, sem condição de suprir suas próprias necessidades, miserável, necessitado, pobre. Mas, poeticamente, me permite a seguinte conclusão sobre a origem da palavra. Se in é um prefixo de negação, como é seguido pela palavra gente, indigente, na sequência concluo que indigente é a não gente. É a negação de gente. Pelo menos é assim que eu considero. Então, a detetive disse que na nossa cidade havia um sepultamento suspeito. Uma indigente que parecia ter exatamente a idade da filha dela quando desapareceu. Isso posto, a detetive desconfiava que a tal moça que fora sepultada em nossa cidade como indigente talvez pudesse ser Larissa, a filha desaparecida de Elizabeth, havia um pouquinho mais de 7 anos. Enquanto a minha comadre Gabriela me falava, eu começava a tremer, com medo da conclusão daquela conversa que me parecia bastante óbvia.
Gabi, você acha que a Elizabeth Valdirene, escuta a história que eu até pedi para ela gravar para mim. Queria que você prestasse atenção nessa história. Pode ser? Pode ser. A minha filha tinha 17 anos na época. Ela estava no último ano de um colégio bilíngue. Nossa família tinha toda a condição, morando em Fortaleza, a capital do Ceará. Nossa família sempre foi abastada e rica. A formatura da Larissa estava chegando. Ela era uma garota extremamente inteligente. Então o que aconteceu? Tudo começou quando ela começou também a desistir dos exames finais do colégio e passou a ter uma cor pálida, se sentindo mal de vez em quando. Não conseguia sair da cama pela manhã e tinha muito sono, muito sono. E estudava em período integral. Nós a levamos ao médico e, claro, no médico descobrimos que Larissa estava grávida. E não era de pouco tempo a gravidez. A criança já estava praticamente pronta para nascer. Nasceria, de acordo com o médico, nos próximos dias, próximo meses. Ela devia estar de uns 7 meses grávida. Só que ninguém tinha percebido nada. Mas como foi que ela conseguiu esconder a gravidez? Como foi que vocês não perceberam a barriga ficando maior? Eu nem sequer sabia. Ela saía cedo de casa e só voltava de noitinha porque o colégio era em tempo integral. Ela tinha muito que estudar. Muito que estudar. E ela, tendo engravidado, amarrava a barriga, prendia a barriga. Suspeitamos que talvez fosse um colega da escola. Chegamos a suspeitar que talvez fosse até um professor, alguém da rua. Eu só sei que bateu aquele desespero tanto em mim quanto no Éder, o meu marido. E nós queríamos que ela se livrasse daquele bebê. Chegamos a pensar o seguinte: levá-la para que ela ganhasse o nenê e sumir com aquele bebê depois. Foi o que nós dissemos a ela na hora do nervosismo, do desespero. Foi o que nós comunicamos a ela. Só que nunca poderíamos supor e nem imaginar de que aquilo mexesse tanto com ela assim. E ela fugiu de casa. Não sabemos se foi carona, uma passagem aérea. Ela rodou mais de 1.200 quilômetros para chegar até aqui. Mais de 1.200 quilômetros. E de acordo com a detetive, acabou indo morar em estações de trem. E morreu na hora do parto. Teria restado o seu bebê
É o que eu pergunto. Nossa. Então quer dizer que a Elizabeth, minha comadre amada, essa história toda indica que a Elizabeth seja de fato, então, a avó da Glória? O corpo da moça sepultada não pode ser mais exumado, porque ela foi enterrada como indigente e permaneceu assim por apenas 5 anos. Depois a sua ossada foi misturada à ossada de outras pessoas. Não se pode mais localizar com exatidão seus ossos. Seria uma busca imprecisa e perigosa. Então, ela terá que fazer o exame de DNA com o material e a amostra da Glória. Você me entende? É por isso que eu vim conversar com você e prepará-la para esse momento. Que por mais difícil que seja, terá que ser enfrentado. A justiça não vai negar a ela esse direito. Sim, foi nessa hora que eu senti o meu mundo inteiro revirar. Mas eu não podia negar que o exame fosse feito. E a pergunta que não queria calar e da qual eu já desconfiava da resposta, eu tinha que fazer. Gabi, e se o exame de DNA for positivo para Elizabeth e ela for a avó da Glória? Ela pode ficar com a neta? Como vai se portar a justiça, uma vez que agora eu já tenho a guarda definitiva da Glória? Já foi expedida. Eu sou a mãe oficial. Minha comadre respondeu com todo o seu conhecimento na área. Disse que todos os prazos para o surgimento de parentes da Glória tinham se esgotado para o exame, para o documento final. A guarda concedida pela juíza era definitiva e isso teria que ser respeitado. Pelo menos era assim em 99% dos casos. Ela deixava 1% de dúvida, porque a depender do juiz ou da juíza, em primeira decisão, haveria sempre uma dúvida. Mas eu não deveria ficar preocupada. Ainda havia o exame de DNA a ser feito. Aconselhada pela minha comadre, fizemos um acordo. Recolhi o material para exame da minha filha. O DNA aconteceu. Ficamos na expectativa do resultado e não demorou para sair. E deu positivo. 99% de chance de Glória ser neta de Elizabeth. E agora? Bem, e agora? Havia uma outra parte da história que vocês passam a conhecer a partir deste momento. Elizabeth não era uma mulher má. Como todo ser humano, tem suas qualidades e seus defeitos. Num primeiro momento, seus defeitos gritaram e ela queria ficar com a neta. Mas a lei, e ainda bem que a lei existe, me protegia como mãe. Eu era a mãe legítima. Ela, como avó, faltou em momentos cruciais na vida de sua filha e da própria neta. Ainda teve que ouvir da juíza do caso que a sua filha morreu devido às suas impensadas atitudes com Éder, seu marido. Noutras palavras, ela tinha culpa
na morte da própria filha. Mas havia algo que precisava ser resolvido. E na boa, ela teria sucesso. E ela mudou completamente de estratégia. Ou, na verdade, ela voltou a ser de fato quem de verdade era. Muito mais consciente. Numa conversa franca comigo, ela me falou: Valdirene, a juíza tem razão. Eu e o meu marido Éder, nós fomos muito estúpidos. Deveríamos ter reagido de uma outra forma com a nossa filha. Seu desespero naquela hora da angústia e da dor fez com que agíssemos de uma maneira abrupta, precipitada. E nós entregamos a nossa filha à sua própria sorte e deu no que deu. Foi nessa hora que ela começou a chorar. Eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que dizer. Ela estava com raiva e ao mesmo tempo sentia pena. Eu estava com raiva e ao mesmo tempo sentia pena daquela pobre mulher. E ela disse mais: sei que eu ainda posso recorrer da decisão da senhora juíza, mas será um processo longo, mais um julgamento. E talvez eu não tenha mais tempo para isso. Meu marido Éder, ele sofreu um AVC. Ele está acamado em casa, no bairro da Aldeota, em Fortaleza. E eu queria dar a ele essa última alegria. Meu marido sempre foi um homem bom, trabalhador, e teve comigo essa filha. Ela era única, a Larissa. E conhecer a neta, eu sei que faria muito bem para o Éder, meu marido. Será que num acordo entre mim e você, a Glória poderia passar um tempo comigo e com ele em Fortaleza? Se é que me entende, eu não teria tempo para esperar um julgamento novo. E de acordo com a lei, eu tenho que esperar a transferência dos direitos da criança. É um rolo. E já ficou claro para mim que isso é coisa muito complicada de acontecer. E não é o meu objetivo complicar. Eu não sabia nada sobre adoção, foi por isso que eu agi assim com você. Te peço perdão. Será que ela poderia passar um tempo comigo e com o Éder? Respondi para ela: Elizabeth, eu entendo você, sei como você se sente. Eu nem sequer tenho sentimentos ruins com relação a você. E eu não quero causar mais desavença, nem desunião. Eu não nasci para isso, e muito menos a Glória nasceu para isso. Eu aceito, mas eu aceito levar a Glória até Fortaleza na sua casa. Mas eu vou junto. Se não houver nenhum problema para você, podemos fazer a viagem. Eu quero que me entenda que estou agindo assim, não por egoísmo, mas é que eu sou mãe da Glória. Eu lutei por isso. Eu larguei a minha vida inteira para fazer isso, entende? Eu parei tudo para fazer isso. Eu não abro mão dela jamais. Posso? Eu vou. Eu vou com ela para sua casa. E com lágrimas nos olhos, Elizabeth falou: posso ver minha neta mais uma vez, Valdirene?
Lógico que pode, vir aqui comigo. Só não faça barulho que ela tá dormindo. Mas venha dar uma olhada nela. Entramos no quarto da Glória. Ela estava dormindo, do jeito que ela gostava de dormir, meio espalhafatosa, com as pernas e os braços abertos, como se estivesse sempre pronta para abraçar a todos que dela se aproximassem. Ela é linda, ela é maravilhosa. Mas agora ela é sua, né, Valdirene? Não. Ela pode ser nossa. Eu, mãe. E você, avó. Eu sou mais nova que você. É? Eu tô com 60 e você com 57. A vida é feita de surpresas. E nessa vida tudo pode acontecer. E desta vez, a mãe é mais velha que a avó. Talvez o nosso caso seja único. Mas é por isso que ele é tão especial. E foi no dia seguinte que eu apresentei a Elizabeth a Glória, mas desta vez não como uma visitante, como eu já tinha feito. Desta vez como a sua avó. A Glória já sabia que ela era adotada. Tomou conhecimento de outra parte da história dela agora. E eu comentei que nós iríamos à Fortaleza para ela conhecer também o seu avô. E foi ela, a Glória, quem cobrou. Ô mamãe, e o Mateus e o Lucas, eles também vão comigo? Como o meu ex-marido estava por perto, ele piscou para mim e fez afirmativo com a cabeça. E eu me senti autorizado a falar e falei. Vou chamar a sua avó e perguntar se eles podem ir também. E a resposta veio em forma de um sorriso. E ela disse depois, lógico, vamos todos. Seu avô Éder, ele vai ficar muito contente com a casa cheia. Depois, entre nós adultos, Elizabeth me falou. Você acredita que eu já estou apegada a ela? Meu Deus, essa Glorinha, ela é mesmo uma menina especial. E eu agradeci dizendo, obrigada por não ter feito nenhum escândalo. E eu quero, do fundo do meu coração, lhe agradecer por tê-la não apenas acolhido, mas por ter mudado a sua vida para cuidar tão bem dela. Valdirene, eu não tenho palavras para agradecer. Mas me desculpe. É que você, Valdirene, você tem filhos, né? Filhos vivos. E eu não os tenho. Só restou o meu marido paralisado. E eu tenho que viver para alguém. Por isso luto e lutei tanto para encontrá-la, sem nem mesmo saber se ela existia. Você me entende? Eu poderia dizer mais algumas coisas ainda para Elizabeth, mas não era a hora. Nos levantamos e nos abraçamos com força. A viagem à Fortaleza aconteceu dias depois. Levei comigo as 3 crianças. E foi uma festa na casa da Elizabeth e do senhor Éder em Aldeota. Diga-se de passagem, uma verdadeira mansão a casa deles por lá. Foi quando então eu assisti a cena mais emocionante da minha vida, que foi o encontro do senhor Éder com a sua neta. Éder, você sabe quem é essa menina linda aqui? Linda mesmo.
quem é. O nome dela é Glória. Lindo nome. Olha para ela. Tô olhando. Te lembra alguém? Meu Deus. Meu Deus. Lembra quem ela é? Não é possível. Será que eu já morri? Não? Você não morreu, você está aqui, vivo. Ela lembra quem? Ela lembra. Ela lembra não, ela é a cara. É a cara da nossa filha Larissa. Ela é a cara da Larissa. Ela é sua neta. Ela é sua neta, Éder. Foi muito comovente. Foi muito emocionante. Eu chorei muito. Assistindo a cena, eu chorei bastante. Eu tive a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. E ficou provado que no limite do tempo nós fizemos a coisa certa, porque se mais tempo tivesse passado, não teria acontecido nada disso. Porque 10 dias depois da nossa chegada, Éder, ele não resistiu e ele veio a falecer. Devido ao AVC, o coração já enfraquecido parou de vez. Ainda bem que eu estava por lá e dei uma grande força para Elizabeth para cuidar de tudo. Estendemos a nossa estada por lá por mais 30 dias. E eu só voltei devido aos compromissos de escola dos meninos. Havia acabado o período de férias. Mas 2 meses depois, Elizabeth pediu que eu visse para ela uma casa no condomínio em que morávamos. Não havia porquê ela continuar vivendo sozinha em Fortaleza, apesar da casa linda. Mas casas vazias são sempre tristes demais. Ela então se mudou para perto de mim, no condomínio. Poderia, sim, curtir a neta de perto, o que seria e que foi muito bom para todos. Mas a história ainda não havia terminado. E ficaria provado o que aquela menina chamada Glória representaria na vida de todos nós. Meu ex-marido e Elizabeth se tornaram inicialmente grandes amigos. E cerca de 2 anos depois, ele se mudou para a casa de Elizabeth. Os gêmeos continuaram comigo. E Bonifácio foi outro que se mudou para minha casa, para nossa casa. Eu não termino a minha história. Eu vou abandoná-la, porque ela ainda tem sequência. E quem sabe, daqui a um certo tempo eu volte a lhe escrever, para dar outras notícias de uma família que se formou de uma maneira muito estranha e curiosa. Ah, não posso esquecer do meu gato. Ele acabou ganhando mais
mais outros 2 companheiros. Ficou um para cada criança. A minha filha, a Gladys, acabou voltando dos Estados Unidos. E também me presenteou com uma netinha linda, para eu também provar o sabor de ser avó. O André ainda não se encorajou com a Lívia, mas quem sabe? Eu agradeço a todos e prometo voltar breve com mais detalhes. When we're older we will say, what a life, I think we made it. We worked hard and never said quit, my love. When we're older the kids will say, the Lord bless you and keep you, and everything that you do take heart. You are strong, you are brave, you are all you're meant to be, everything you ever dreamed.